Olá, hoje eu vim falar com vocês sobre estratégias para trabalhar o tema emoção com as crianças, né? De que maneira a gente aborda, de como que a gente pode iniciar, né, falando sobre isso. Bom, a dica de hoje é sobre o jogo dos sentimentos, que é uma oportunidade de poder trazer esse assunto utilizando a linguagem universal da criança, que é a brincadeira. Então, o jogo é um jogo de tabuleiro e vai trazer 31 propostas de atividades a serem feitas para falar sobre sentimentos, sobre as emoções básicas, sobre a alegria, sobre a raiva, sobre a tristeza e sobre o medo. E aí, eu quero falar hoje especificamente sobre como que a gente inicia então essa parte da educação emocional com a criança, né? Como que a gente começa a introduzir esse assunto? Bom, uma das possibilidades é utilizando as cartas explicativas do jogo. São as cartas que trazem uma reflexão se sentir aquela emoção é sempre ruim. Então, essa aqui é sentir tristeza é sempre ruim? Ou sentir o medo, sentir a raiva é sempre ruim? E aí, o que essas cartas trazem, né? Uma reflexão sobre qual é a parte boa dessas emoções, o que elas trazem pra gente de aprendizado, né? E aí a gente começa então uma psicoeducação, que é ensinando que essas emoções não é de todo mal, né? Sentir essas coisas, que essas emoções trazem pra gente oportunidades de aprender mais sobre o que é importante para nós, né? Então, sentir tristeza é sempre ruim? Não, não é sempre ruim. Por quê? O que a carta diz aqui é que sentir tristeza nem sempre é ruim, porque ela pode nos ajudar a pensar melhor no que nos fez sofrer, no que nos incomodou. Assim, a tristeza pode nos ajudar a encontrar um novo jeito de conseguirmos o que queremos ou precisamos para estar bem. Então, o que é isso? É poder desmistificar alguns estereótipos em relação às emoções. Como, por exemplo, se chorar é fraco, ou menino não chora, né? Homens não choram. E tudo isso podendo fazer com que a criança tenha a permissão de sentir e vivenciar e expressar a sua maneira, né? Então não existe um certo e um errado nesse sentido, mas o que existe é aquilo que faz sentido para a criança. Então, qual é a forma dela se expressar? Qual é a forma dela processar as coisas que ela vive, né? Então, a partir do momento em que a gente traz essa informação para a criança, a gente começa a construir um conceito mais positivo sobre as emoções, dando a ela a possibilidade, né, e a liberdade de sentir o que ela sente. E se for chorando, por exemplo, que essa seja a sua expressão ou o seu meio, né, de canalizar isso que sente, e porque o choro é uma via, né, de aliviar a tensão, né? O choro também é uma forma da gente elaborar as situações que a gente vive, né? Então, eu quis trazer para vocês hoje como um ponto inicial para que quando for abordar com a criança sobre sentimentos, que a postura seja essa, de acolhimento e de ajudar a criança a nomear as suas emoções e a entender o que é que essa emoção traz de bom para ela, né? Então, apesar da tristeza, do medo, da raiva serem desagradáveis de serem sentidas, porque isso gera uma angústia, né? Gera uma tensão corporal, gera ansiedade. Então, é desagradável, as sensações não são agradáveis. Porém, não é ruim que essas emoções existam e que a gente sinta essas emoções, né? Porque elas trazem informações importantes sobre quem nós somos, sobre os nossos valores, sobre o que é importante para nós. Então, essa é a reflexão importante para a gente trazer para a criança. O que esse sentimento está revelando sobre mim? O que esse sentimento está revelando sobre uma necessidade minha? Né? E daí, o que eu faço com isso? E aí vem, então, uma próxima etapa, que é saber lidar com essa emoção e usufruir dela, aprender com ela, para que possa estar bem. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica ao longo aí